Oi, boa noite, agora sim. Tudo bem? Boa noite, Letícia, Tiago, Karina. Gente, quem foi entrando, diz por favor se dá para ouvir, se tá tudo bem. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Dai, Rafael, Plínio, boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Tá bom o áudio? Ai, que bom. Então, gente, hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a informatização dos programas de autocontrole e a gente vai ter um convidado também, é o Roberto Pavan, né? Eu vou só esperar ele entrar aqui, ele mandar o convite e aí a gente já chama ele para começar. Boa noite, Ari. Boa noite, Silvia. Boa noite, gente. Boa Boa noite, noite, Roberto. tudo bem, Tudo bem? Amanda? Tudo bem com você? Consegue me ouvir? Perfeitamente, o prazer estar com você essa noite, nessa reunião. Que bom. O prazer é meu. Obrigada a você por ter aceitado o convite, né? Falar desse assunto que eu adoro, que são os programas de autocontrole. E um assunto que é meio que novidade, né, para os profissionais. E a gente fica, às vezes, meio perdido, sem entender. Mas hoje a gente vai tirar aqui as dúvidas, você vai contar pra gente. É novidade para mim também, então estou ansiosa para aprender também. Excelente, vai ser uma oportunidade legal da gente comentar as experiências que nós já tivemos, né? Até hoje, Isso, nos trabalhos já realizados, vai ser muito bom. isso. Mas me Então diz uma vou começar coisa, me apresentando. isso, Sim, conta um fale. pouquinho de você primeiro para eu te conhecer melhor. Isso. Então, gente, meu nome é Amanda, né? Eu sou médica veterinária, sou formada pela Universidade Federal da Bahia e atualmente faço pós-graduação em gestão da qualidade, higiene e tecnologia de produtos de origem animal e sou responsável técnica em frigorífico e já trabalhei e trabalho também com consultoria, elaboração de manuais de BPF, né? Elaboração de PAC também. Então, eu trabalho com isso, né? Responsabilidade técnica e consultoria. E estou aqui no Insta, né? Compartilho um pouquinho com vocês, né? Dos assuntos de inspeção, de controle de qualidade. Então, é mais ou menos isso. E queria pedir para você também, Roberto, falar um pouquinho sobre você, né? Tá ótimo, Sobre o EasyPack, sobre a ATAC, falar um pouquinho para a gente. muito bem. Então, eu sou Roberto Lúcio Pavan, né? Eu me formei em tecnologia de processamento de dados já há um bom tempo já. E depois eu me especializei na área de contabilidade gerencial, mas atuei na área de tecnologia como programador, como analista de sistemas, como especialista em redes, em banco de dados. E eu venho desenvolvendo sistemas já há 26 anos, que é o tempo que a nossa empresa está no mercado, né? A ATAC completou ano passado 26 anos de existência, né? E atualmente eu estou fazendo um MBA em Data Science e Inteligência Artificial, que é uma área muito interessante, que muitas aplicações estão surgindo aí nessa área, né? E a gente viu a criação do EasyPack, né? Como uma demanda, uma carência que existe aí do setor de qualidade, principalmente, né? A gente percebeu essa oportunidade e concebeu o produto. É um projeto que já vem desde 2015, por incrível que pareça. Foram vários anos de desenvolvimento e também de luta para poder quebrar os paradigmas, né?
de sair do controle em papel para ir para o controle informatizado. E daí eu vou contar, com o passar do andamento da live, eu vou explicando direitinho os recursos. Isso. Então, gente, né, vocês vão entrando aí e a gente vai iniciando, né, o assunto da nossa live. Então, a gente tem, né, os programas de autocontrole já há um tempinho, né, que o CIF e os próprios órgãos estaduais, né, de fiscalização das indústrias de programas de autocontrole, né, que passou a ter essa obrigatoriedade, né? E a gente vê que é uma tendência mesmo dos órgãos fiscalizadores passar essa responsabilidade, né, do controle dos processos, da qualidade dos produtos, de passar mesmo toda essa responsabilidade para a própria empresa, né? Então, o nome já diz, né, é o autocontrole, a empresa precisa se autocontrolar. Então, a gente vê que é um assunto super importante, que a gente vê também algumas empresas que ainda, né, estão nessa fase de elaboração, de implementação dos PACs, e a gente vê outras também já com o programa, né, implantado, rodando direitinho. Então, e a gente vê também muitos profissionais ainda com dúvidas, né, em relação aos PACs. E a gente teve recentemente uma mudança, né, no RISPOA, que é o nosso decreto 9.013, que ele já trazia, deixei até aqui separado para falar para vocês, no artigo 74, né, ele já falava dessa obrigatoriedade das empresas, né, fazerem essa implementação dos programas de autocontrole, mas recentemente teve uma mudança, uma alteração, né, que veio pelo decreto 9.468, que trouxe agora essa possibilidade do monitoramento dos programas de autocontrole através de sistemas informatizados, né? Então, essa é uma alteração recente, né, que a gente teve, e está trazendo essa possibilidade de ter os sistemas informatizados, né, nesse monitoramento dos programas de autocontrole. Então, agora já existe essa base legal, né? Já existe isso descrito na legislação, no RISPOA, né? No artigo 74, no parágrafo 2º-A, né? No segundo parágrafo A. Então, fala um pouquinho para a gente, Roberto, do EasyPAC, né? Que é um programa que tem essa função exatamente de ser um programa para o monitoramento dos programas de autocontrole. Então, fala um pouquinho para a gente como é que funciona. Perfeito. Então, Amanda, nós começamos essa caminhada, né, para poder receber a aceitação do CIF no software, né, que hoje está estendida a todo mundo, né? A gente se sente parte dessa luta porque nós começamos isso em 2017 e em 2018 a gente conseguiu a primeira não objeção ao uso do sistema informatizado, sabe? Mas justamente porque nós focamos todo o desenvolvimento do aplicativo com base no RISPOA, no artigo 74, 76 e acho que é o artigo 10, se eu não me engano, que eu não sou especialista nessa área. Mas, basicamente, o sistema tem que garantir a credibilidade das informações, né? E principalmente a segurança dessas informações. Porque se trata de alimentos, né? Segurança alimentar e todos os controles que são feitos, né? E é fabulosa essa questão dos programas de autocontrole, por quê? Porque o Brasil vem despontando, né, como produtor de alimentos, a demanda vem aumentando muito, né? E as empresas, elas conseguem dar uma resposta rápida para esses processos. E nós criamos, então, um aplicativo para justamente dar uma ferramenta, né, informatizada, para executar todas essas tarefas que anteriormente eram executadas pelos fiscais, né, pelo CIF e seus auxiliares, né, e basicamente o que a gente informatizou, né? Nós criamos um aplicativo para fazer os registros de monitoramentos e verificação e depois implementamos um módulo de melhoria contínua no sistema,
para coletar aquelas não conformidades que foram geradas lá em campo e na planta, né, dentro do processo, e aí criar as ações corretivas, preventivas, PDCA, ver e agir, todas as ferramentas que o pessoal da área conhece bem. E por fim a gente criou um módulo de BI que serve para gerar as estatísticas, as informações consolidadas, de forma que o pessoal da qualidade e também da inspeção, caso queira analisar indicadores, né, de melhora, de piora, de performance, né, o sistema contempla todas essas ferramentas, entendeu? Uhum. E você citou bem, né, essa parte das exigências, né, do órgão fiscalizador, o que é que o programa precisa ter, né? Então, eu trouxe até aqui, vou citar rapidinho para a gente, que o artigo 74, com a alteração do RISPOA, ele fala que na hipótese de utilização de sistemas informatizados, né, para o registro de dados referentes a esse monitoramento e a verificação dos programas de autocontrole, a segurança, a integridade e a disponibilidade da informação devem ser garantidas pelos estabelecimentos. Então, explica para a gente um pouquinho como é que o aplicativo, né, que esse sistema, como é que ele garante, né, que esse artigo do RISPOA seja atendido, que haja, né, a segurança, a integridade e a disponibilidade das informações. Muito bem, Amanda. Esse foi um fator decisivo durante o desenvolvimento, né? Onde nós optamos por fazer todo o armazenamento de dados em nuvem. Tá? Então, isso significa que nós utilizamos servidores com certificações de segurança a nível internacional. Então, por exemplo, aquele problema de invasão por hacker ou de alguma pessoa acessar o dado indevidamente, né? Isso não existe com a nossa solução, porque tudo isso é garantido por empresas, né, certificadas para cuidar desses dados. E quando nós fornecemos o software, fechamos um contrato com o cliente, a gente envia junto todo o portfólio e as certificações que esse data center ele está habilitado, né? Outro fator importante é que nós temos recursos na ferramenta de monitoramento, que é o aplicativo, que ele funciona tanto em um celular quanto um tablet, em que o monitor pode registrar evidências dos seus registros, como fotografias, como imagens, filmes, até a localização GPS do monitor naquele momento, ou um processo de check-in com o QR Code impresso e colocado no setor que ele está fazendo os registros. Então, tudo isso traz muita credibilidade para o sistema. Isso foi uma preocupação muito importante que nós tivemos. E hoje, graças a Deus, a gente fica muito feliz, porque o aplicativo está pronto, né, para atender toda a legislação que está aí, né? Então, isso, a gente está vários passos à frente, eu poderia dizer. Essa parte de foto, né, do registro através de imagens, eu acho que é uma parte bem legal, né? Você, além de ter uma descrição que às vezes pode não ficar ali tão clara, né? Você tem o registro de uma imagem. Eu acho que seria uma das vantagens, né, desse sistema informatizado. Perfeitamente. E também nós temos várias interfaces no sistema. Então, é muito simples, sabe? A empresa não precisa mudar em nada as suas planilhas, seus programas. O sistema tem um cadastro em que cada cliente, cada empresa, cada indústria, cadastra os seus programas de autocontrole, as suas planilhas, como elas estão, e o sistema vai interpretar aquele roteiro que a empresa já tem aprovado junto à inspeção, já está na cultura da empresa. Os colaboradores da empresa já conhecem aquele roteiro, né? Então, o nosso sistema que ele faz é interpretar exatamente a própria planilha que já existe na empresa, inclusive o layout de impressão pode ser o mesmo, né? Então, não precisa fazer uma reaprovação
dos processos, das planilhas, dos layouts, dos modelos de formulário. E isso tudo é um ganho absurdo, né? Porque é tão difícil preparar todo esse material, né? Aprovar. A gente sabe que é um processo custoso, né? Então nós tivemos essa preocupação de criar uma ferramenta que se adapta ao processo que o cliente tem, claro, garantindo todos os requisitos do RISPO. Bem legal. E, Roberto, uma dúvida que eu tenho também, né, que eu trago aqui, que pode ser a dúvida de outras pessoas também, essa rotina, né, como é feito na prática, na rotina, lá em loco, né, na indústria. Os monitores, eles usam um celular, um tablet, e tem algum treinamento para esses monitores usarem, né, esses equipamentos, o celular ou o tablet? Perfeitamente. Então, os registros de monitoramento e verificação, eles são realizados com o aplicativo mobile, né? Então, ele funciona tanto em um celular quanto um tablet, tá? Que pode ser da empresa, pode ser do funcionário, depende do porte do cliente, né? É uma decisão de cada empresa. E quando o setor de supervisão da qualidade, né, o pessoal cadastra as planilhas no sistema, no cadastro da planilha se informa qual é a pessoa, pode nomear o colaborador, ou qual é a função do colaborador que vai executar o monitoramento daquela planilha, de cada planilha. Então, por exemplo, controle de temperatura, né, controle de águas residuais, né? E aí, conforme a supervisão vai associando no sistema quem vai fazer qual planilha, no momento que o usuário faz o login no sistema pelo aplicativo, lá dentro da fábrica, já aparecem as planilhas que ele vai fazer o monitoramento. Então, o sistema gerencia quem vai fazer cada tarefa, quem vai monitorar cada planilha. Se o monitor, de repente, não fez todos os registros que eram necessários, ele alerta. Ele ajuda muito, sabe, no trabalho das pessoas. De prevenir o erro, né? Prevenir de deixar de fazer alguma coisa, algum registro importante, né? Seria mais ou menos assim. Legal essa parte que você falou, né? Que fica já pré-estabelecido quem vai ser o responsável por cada monitoramento, né? E ter esse aviso se algum monitoramento deixar de ser feito, né? Bem legal. Eu queria te pedir para... Sim. Eu ia falar um detalhe. Também, às vezes, o monitor, ele pode estar executando várias planilhas ao mesmo tempo, tá? Porque ele pode fazer o apontamento ou por setor ou por planilha. Então, às vezes, vamos supor que ele está numa indústria de bovinos e ele está na sala de desossa. E, por exemplo, ele tem 3 programas de autocontrole a ser executados ali. Então, ele pode dizer, olha, estou na sala de desossa e o sistema lista para ele quais itens do checklist ele tem que monitorar. Ou ele pode optar por uma planilha e executar ela do início ao fim, aquela única planilha, independente do setor. Ok? Bem bacana. E em relação, Roberto, à disponibilidade dessas informações pelo fiscal, né? Como é que é feito isso? O fiscal tem pleno acesso a essas informações, porque no ato da fiscalização, né? Ele precisa ter acesso a essas informações. Como é feito essa disponibilidade das informações para os fiscais? Perfeito. O processo funciona assim. Durante os monitoramentos, o pessoal vai fazendo os registros. E uma coisa importante é que o sistema trabalha offline também, tá? Então, por exemplo, se algum setor da fábrica não tem internet, isso não inibe de fazer o registro. O monitor pode fazer os apontamentos normalmente e quando ele volta para o setor que tem internet, o aplicativo manda os dados para o servidor em nuvem, tá? Quando ele concluir de executar os monitoramentos, que às vezes tem várias repetições no mesmo turno, no mesmo dia, né? Ou pode ser por demanda, às vezes um recebimento de matéria-prima, um checklist que ele vai acontecer de forma aleatória, né?
Quando ele terminar, ele faz assinatura do monitoramento. Então, ele assina digitalmente pelo aplicativo, dizendo, olha, eu concluí o meu trabalho. Tá? Depois, você pode cadastrar nas planilhas e dizer quem são as pessoas que têm que assinar cada planilha. Então, por exemplo, o supervisor de qualidade tem que assinar também. Enfim, quando todo mundo assinar, concluiu, né, foi tudo conferido, está tudo certinho, não faltou nenhum registro, tudo. Ao final de todo mundo assinar, então a planilha é disponibilizada ou por relatório enviado por e-mail em PDF, ou o próprio fiscal pode acessar via web na nuvem. A empresa pode disponibilizar um usuário e senha para que o fiscal do CIF acesse uma área específica para ele, mais simples, que ele pode consultar por dia, por programa de autocontrole, só não conformidades. Tem uma série de filtros bem interessantes que nem agiliza o processo. E o que é muito bom, que isso pode eliminar 100% o papel, né? Então, hoje nós temos uma planilha de retorno sobre investimento que praticamente mostra que só a economia em papel, toner, e o trabalho de digitar as planilhas em Excel na retaguarda, esse custo oculto, né? Esse custo que a gente elimina com a implantação, ele paga o projeto. Que o sistema ele tem baixo custo, sabe? Uhum. A gente está tendo algumas perguntas aqui. Vocês podem ir mandando, tá, gente? O Altamir perguntou, o programa ilustra os dados em gráficos? Sim, nós temos um módulo de BI que consolida os dados de monitoramentos, verificações, da melhoria contínua em gráficos. Então tem gráficos por programa de autocontrole, por monitor, por verificador, por não conformidade, por setor da empresa. Então tem uma série de combinações em que os usuários podem visualizar os gráficos de forma que vai trazer informação bem sintetizada, né? Bem legal. E foi uma pergunta até que eu abri uma caixinha de perguntas, né, aqui no Instagram, e foi uma pergunta até que a Isabel deixou, né, que eu já tinha colocado aqui no roteiro para te fazer. Que quais são os tipos de empresa, né? Quais segmentos podem, né, implementar esse programa de autocontrole informatizado, né? Laticínios, frigoríficos. Muito bem. Qualquer indústria de alimentos, na realidade, que tenha um programa de autocontrole e que atenda a alguma norma de qualidade. Não precisa ser necessariamente os programas de autocontrole da indústria frigorífica, pode ser uma ISO, pode ser um órgão que tem fiscalização da Anvisa, porque o sistema tem uma arquitetura aberta. Cada empresa pode colocar suas planilhas exatamente como são, seus requisitos, as suas conformidades e não conformidades, seus padrões, né? E o sistema interpreta tudo com base nos cadastros que são previamente organizados. Atualmente a gente está fazendo um projeto para vigilância sanitária de uma prefeitura. Então a nossa ideia é replicar isso para o Brasil todo também, para que os fiscais da vigilância sanitária das prefeituras possam fazer as auditorias nas empresas também a nível municipal. Então o sistema tem uma amplitude muito grande, ele é muito adaptável, né? Muito flexível. Bem legal. Tem uma pergunta, Amanda, que eu estou vendo aqui, olha que interessante. Fica à vontade. Sobre duas inspetoras, né, com vários PACs, fazendo monitoramento simultâneo. O sistema, ele permite isso, tá? Ele tem essa inteligência, que inclusive eu tenho casos que 2 monitores estão realizando a mesma planilha, o mesmo programa de autocontrole simultaneamente, porém em setores diferentes. E o sistema tem inteligência para interpretar e unir os registros de ambos os monitores no controle total daquele programa. Que bacana.
E temos outra pergunta aqui. Como é realizada a análise de tendência no sistema? Bom, nós temos estatísticas, né, de não conformidades e a gente permite gerar dados, exportar dados do módulo de BI para que o cliente possa criar análises próprias, por exemplo, projeções, né, predição, algumas coisas que já são de mineração de dados, de análise preditiva, né? Então, hoje nós não temos a análise preditiva dentro da ferramenta ainda, que é justamente a área que eu estou fazendo meu MBA, né? Então, com certeza, as ideias estão vindo, né, com o passar do curso. Eu estou, assim, tendo uma imersão muito grande nesse mundo aí, e com certeza a gente vai, em determinado momento, focar nessa área. Mas hoje, caso qualquer usuário queira, ele pode extrair os dados do banco de dados, jogar numa planilha e gerar uma análise preditiva, por exemplo. Bacana. E sobre a credibilidade, né, desses registros, como é feito, né, dentro desse sistema informatizado para que esses registros tenham essa credibilidade, né? Muito bem, Amanda. Então, como funciona? Qualquer registro nas planilhas tem um parâmetro de quanto tempo o monitor pode alterar aquele registro que ele acabou de fazer por um erro. Então, vamos imaginar que o monitor está lá dentro do show de fábrica e ele foi clicar conforme e clicou não conforme. Ou ao contrário, ia clicar não conforme e clicou conforme. Então, você parametriza por programa de autocontrole quanto tempo ele tem para corrigir. Depois desse tempo, que normalmente se deixa 1, 2 minutos, alguma coisa assim, então, quando esse dado é consolidado, caso haja uma correção a ser feita, essa correção ela fica registrada no sistema, tá? Então fica registrado, olha, esse valor aqui era 7, ele foi corrigido para 10. E justamente isso traz a credibilidade do sistema, porque é um sistema antifraude, né? E por isso que a gente acredita muito no produto, porque na realidade eu tenho 26 anos de vivência no mercado frigorífico e eu vejo que os empresários eles investem e eles querem qualidade, né? Eles querem que as coisas sejam bem feitas. E o EasyPack ele vem como uma ferramenta justamente para ajudar a gerar as evidências se alguma coisa não está indo bem ou as coisas que estão indo muito bem, para que haja uma gestão de melhoria contínua, né? Para que haja um acompanhamento, para que se saiba se houve uma não conformidade, qual o fim que se deu aquilo, qual o plano de ação, quem foi envolvido na solução do problema, se teve que descobrir causa raiz, se é alguma coisa mais complexa. Então, o sistema ele traz uma solidez em todas as fases no controle e na gestão da informação. Legal. E é exatamente isso, né? Os monitoramentos dos programas de autocontrole, eles não têm que ser simplesmente preencher uma planilha ou preencher uma planilha eletrônica, né? Através de um sistema e aquilo ali não ser feito nada. Aqueles dados têm que ser utilizados para alguma coisa, né? Como você falou, a melhoria contínua, né? Identificar causas de problemas, né? Uma não conformidade que está acontecendo sempre, né? E as ações corretivas estão sendo aplicadas e acontece de novo, mas espera aí, né? Tem um problema maior aí, né? Por trás dessas não conformidades que estão acontecendo. E eu acho que isso é muito importante, né? E o sistema ele permite, né, que você faça essa análise desses dados, das não conformidades. É bem legal, acredito que seja também uma vantagem, né? Perfeito, Amanda. E na verdade essa acho que foi a nossa inspiração para criar o produto, porque foi justamente esse insight, sabe? Eu estava dentro de um frigorífico, entrei no setor da qualidade para discutir sobre um rendimento de desosse,
E aí comecei a olhar pilhas e pilhas de papel e perguntei, olha, o que está acontecendo aqui? Por que tem tanto papel aqui, né? E aí as meninas da qualidade falaram, não, a gente faz tudo na mão, depois tem que lançar no Excel, e depois você tem uma pesquisa para uma auditoria, a gente tem que procurar tudo nos arquivos. Eu falei, peraí, primeiro problema, gastando um monte de papel e anotando tudo à mão, depois ter que lançar. E depois não poder usar isso para nada, né? Porque não estava em banco de dados que você pode conseguir fazer uma pesquisa estruturada, um comparativo, um benchmark, né? Então, aí eu falei, aqui tem uma oportunidade de um produto. E então começamos a desenvolver o EasyPack. E aí estamos, né? A Elaine fez um comentário aqui que, mesmo já aceito pelo mapa, está havendo alguma dificuldade para a aceitação dos estados. Você tem alguma como é que eu posso dizer, experiência, Roberto, com a implementação do sistema nos órgãos estaduais? Sim. Inclusive, Santa Catarina teve uma experiência muito interessante. Eles criaram uma normativa muito parecida com a da Inspeção Federal, mas justamente para regulamentar, né, o uso do sistema, né? E em outros estados, Goiás, a gente tem plantas com inspeção estadual rodando, vários outros estados nós já temos. E na realidade, nós do EasyPack, a gente tem uma postura muito transparente e sempre conciliatória. Então, quando um cliente compra o sistema, nós fazemos reuniões com o pessoal da inspeção, seja municipal, estadual ou federal. Eu já participei de várias apresentações junto ao CIF, CID, alguns estados, né? De forma que o sistema, a gente consegue evidenciar que ele veio para somar, né? Ele veio justamente para melhorar todo esse trabalho muito importante, fundamental, que é para garantir a qualidade dos alimentos que chegam na nossa mesa, né? Da nossa família, dos nossos filhos, né? Então, de certa forma, a gente se sente muito orgulhoso de ter um produto e estar inserido nessa cadeia aí, que é o nosso DNA, né? Ataque Sistemas, EasyPack, a gente sempre foi do frigorífico, laticínio, indústria de panificação, de suco, de polpa, né? Então, é o nosso negócio mesmo, né? Nossa expertise. E a intenção é essa mesmo, né? É produzir o alimento com qualidade. Não adianta produzir um alimento, né, que não tenha qualidade ou que ofereça riscos, né, aos consumidores. Nossa intenção é sempre, né, o foco na qualidade. E o Plínio fez uma pergunta aqui, eu acho até que você já acabou respondendo, que as correções são indicadas por qual usuário realizou, né? Você falou agora há pouco que consta, né, o que foi alterado e por quem foi alterado. Perfeitamente. Ele no sistema, ele registra qual usuário que fez qualquer lançamento. Então, quem fez o primeiro registro lá na fábrica, né? Quem alterou, quando, que horário, né? Qual o valor anterior, qual o valor atual. Tudo isso fica registrado e garantido. E eu estou vendo uma pergunta aí, quanto tempo leva para implantar, né? Nós temos uma metodologia de implantação muito rápida. Ela pode ser feita à distância, não necessita ser presencial, justamente porque o foco do EasyPack, Amanda, é fazer uma solução de baixo custo. Nós queremos atender, estamos atendendo empresas de todo porte, desde grandes fábricas exportadoras até pequenas indústrias que atendem em sua região, né? Como que a gente faz? A gente pega lá 2 ou 3 planilhas do cliente, cadastra junto com o pessoal da qualidade, auxiliando, fazendo junto, né, a 4 mãos, e já fazemos os monitoramentos, os testes, e com o treinamento. Então isso facilita muito a implantação, por quê? Porque as pessoas aprendem usando, aprendem dentro da realidade delas.
A gente não chega com um modelo de planilha. Nós pedimos qual é a sua planilha. Vamos colocar a sua planilha para não alterar nada no seu processo. Entendeu? E tem uma vantagem muito grande que, como a gente trabalha com data center em nuvem, a empresa não precisa adquirir o servidor, né? Então, isso facilita muito. Por exemplo, o cliente comprou o EasyPack agora de manhã, agora à noite, ou amanhã de manhã. No outro dia, se ele tiver organizado, nós já temos um recurso, um técnico implantador, pronto para começar o projeto com ele. E o sistema pode ser implantado por módulos, você pode começar pelos registros de monitoramento e verificação, depois partir para melhoria contínua, depois fechar com BI, ou pode implantar tudo de uma vez, entendeu? É uma opção que o cliente vai decidir. Bem legal. Aí o Wagner comentou aqui agilidade e segurança. A Dai disse sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental, economizando papel, toner, energia elétrica. E a Adriana pergunta, após o abastecimento no sistema, seria só imprimir a documentação para auditorias? Né? E eu vou até complementar a pergunta dela. Seria necessário imprimir as planilhas, os monitoramentos, ou um auditor ele teria acesso? Né? Seria uma auditoria, esse auditor teria acesso a essas informações? Muito bem. Amanda, o que está acontecendo hoje nos clientes é que depende muito do responsável do fiscal, né? Então, por exemplo, nós temos fiscais que gostam muito de tecnologia. Então, eles pedem usuário e senha para acessar diretamente no website do easypack.com.br, né? Em que eles vão ter usuário e senha e vão ter acesso à empresa que eles supervisionam, certo? Tem fiscais que pedem para que o sistema envie os relatórios gerados em formato PDF por e-mail. Então, daí não tem impressão também, certo? Esse é um caso também possível, o sistema permite também. E o terceiro caso, tem alguns fiscais que são mais reticentes e talvez esperando ver que toda essa evolução da tecnologia, né? Mas daí pedem para imprimir e assinar. O sistema, claro, a gente tem que atender todas as necessidades, porque o nosso objetivo é atender o mercado, né? Então o sistema tem esses 3 cenários possíveis. Claro que não imprimir, ele tem um impacto ambiental muito mais positivo, ele tem um impacto econômico também, porque ele economiza, né? E inclusive a questão do espaço, né? Porque eu conheci fábricas com 170 planilhas de monitoramento. Não só as planilhas oficiais dos programas de autocontrole, mas também uma coisa importante que eu estava aqui esquecendo, é que o sistema permite que a empresa crie suas planilhas gerenciais também. Por exemplo, eu estou implantando numa indústria de sebo que tem programas de controle para a frota deles, que não tem nada a ver com o produto. Tá? E isso está funcionando dentro do EasyPack, perfeitamente. Isso mostra a flexibilidade do produto. Bacana. Aí a gente tem aqui alguns comentários, né? Sobre banco de dados. Quanto tempo leva para implementar, você comentou, né? Sim. E deixa eu ver aqui as perguntas. O pessoal está perguntando se já está disponível para compra. Qual site? Com certeza. Então, o nosso site é o www.easy, de fácil, né? EASY, PAC, programas de autocontrole.com.br. Então, www.easypack.com.br ou www.ataque.com.br, athk.com.br. Acessando qualquer um dos sites, através da nossa área comercial,
Aí a gente pode mandar as demonstrações detalhadas, as explicações, fazer um orçamento de acordo com o projeto do cliente. Aí nossa equipe comercial está pronta para atender. Estou vendo uma pergunta aí, Amanda, é isso? Mandaram aqui na caixinha, aí eu cliquei aqui para a gente ver o que era. Como Legal. ficaria o controle de termorregistradores de temperatura no sistema, visto que esse parâmetro é controlado por outro software? Teria como interligar essa comunicação? Sim, hoje em termos de tecnologia, isso se faz através de uma API, que é uma interface entre programas. Basicamente é um programinha que fica dentro do nosso, que permite que outros sistemas gravem dados dentro do nosso, dentro, no caso do EasyPack. Então, caso o cliente queira uma interface com um leitor de temperatura ou qualquer outro hardware, nossa área de customização pode montar o projeto e fazer sim essa integração. Bacana. E eu vi o pessoal comentando aqui, né, que vocês possuem um modelo de ofício para solicitação de uso, né, do sistema junto ao CIF. Teve Sim. alguma mudança depois dessa atualização do RISPOA? Ou ainda não, ainda é preciso ser feita essa solicitação para que o CIF, até mesmo o CIE, né, se você tiver alguma experiência de implantação do sistema em algum estabelecimento com inspeção estadual, né, se ainda está sendo feita essa solicitação para que aí o órgão fiscalizador autorize, né, esse monitoramento através do sistema. Sim. Bom, nós continuamos mantendo o procedimento de comunicação por uma questão mais de deixar um conforto entre a empresa e o fiscal. Na realidade é isso, né? Porque nós criamos um ofício, todo um modelo de documentos, até mesmo que foi orientado, esse modelo foi baseado em orientações que o CIF Brasília nos deu, né? Na época era inovação tecnológica, a portaria, e então a gente continua fazendo. Mas eu acredito que com o passar dos meses aí, com esse novo artigo, né, que realmente libera, o que a gente tem que mandar agora são os dados do data center, as certificações, né, a documentação do sistema comprovando que ele é um sistema de alta segurança, credibilidade, né? Inviolável, né? Então, mais ou menos, a gente está caminhando nessa linha de manter essas informações. Bacana. Mandaram outra perguntinha aqui. Quando há uma intercorrência e não consigo fazer o monitoramento no horário, como fazer com o horário? Né? Caso o monitor esteja ali, não consiga fazer, esse sistema ele faz algum alerta? Como é que funciona? Bom, excelente pergunta. Por exemplo, vamos imaginar que haja uma planilha, né? E tem um item dessa planilha de monitoramento e que é no setor e aquele setor está parado porque quebrou o equipamento, certo? Então, o monitor consegue colocar que foi não observado ou não aplicável aquele registro e justifica por quê. E isso consta como um registro, mas justificado por que não foi coletado. Tá? E também a gente criou recentemente o apontamento extemporâneo. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos um checklist que ele tem 4 repetições por turno, ok? E o monitor, e vamos supor que a cada 2 em 2 horas, mais ou menos, ok? E o monitor percebeu que entre esses monitoramentos periódicos ou após ele fazer o último, aconteceu uma não conformidade. Então ele tem a possibilidade de criar um apontamento extemporâneo, registrar a não conformidade. Essa não conformidade vai para o setor de melhoria contínua, tudo, né? E de forma que a informação não é perdida. Então isso ficou muito bom, a gente ficou bem satisfeito com o resultado desse recurso.
É uma ferramenta bem legal, né? Caso aconteça ali alguma não conformidade fora do horário previsto, né, para realizar o monitoramento, é importante que seja feito esse registro, né? Perfeitamente. A Regiane pergunta, essa ferramenta ajuda na preparação de reunião de análise crítica e auxilia no preenchimento de ANC? A ANC deve ser um formulário de não conformidades, é isso? É que eu não conheço os termos técnicos assim. Eu também não conheço por ANC, mas certamente seja algo relativo a não conformidade. Muito bem. Então, Regiane, com certeza. Por quê? Porque todas as não conformidades que são registradas nos monitoramentos, elas têm dois caminhos. Ou tem uma ação corretiva imediata, e aí o registro é concluído como conforme, olha, teve uma não conformidade, tinha um cano estourado. Ah, beleza, fechei o registro, né? Resolveu ali, depois vai ter um plano de ação para fazer outra coisa, por exemplo. Então, ela pode ser resolvida na hora, ou ela pode continuar como não conforme e daí para o setor de melhoria contínua, onde daí pode ser feito um PDCA ou um VERIAGIR. Então lá nós temos ferramentas como 5 porquês, diagrama de Chikawa, né? 5W2H para gerar o plano de ação, todas as pessoas envolvidas, tudo, né? E essas tarefas que são geradas, né? Elas são propagadas entre os envolvidos, e que recebem e-mail a cada ação, a cada avanço dessas tarefas. E também os supervisores podem criar agendas para os monitores, para eles fazerem alguma coisa também. Aparece no aplicativo deles, que eles têm uma tarefa agendada, fora da rotina diária deles, entendeu? E depois dessas não conformidades, no módulo de relatórios ou de BI, você pode criar uma estatística do mês, da semana, da quinzena, comparativos mensais, anuais. Tem uma série de painéis já prontos, que eu acredito que já vão servir de base para você fazer essa reunião de análise de não conformidades. Bacana. Então você já tem ali as ferramentas da qualidade, né? Dentro do próprio sistema, já auxiliando aí nas análises, né? Das não conformidades, das medidas corretivas. É bem legal. Perfeito. Consigo fazer o controle de VOEC emitido pelo CIF no sistema? Ele traz para mim os itens realizados e os itens em atraso, conforme aplicado em resposta ao cronograma do CIF? Bom, se essa análise se trata de monitoramento de uma planilha, é possível fazer um relatório que mostra quais itens foram registrados, quais não estão e listar. Agora, se se trata a partir de uma não conformidade, de um plano de ação que foi definido, que tem várias tarefas e várias etapas, perfeitamente. O sistema consegue mostrar, vamos supor que nós temos um plano de ação com 10 etapas para resolver aquele problema, né? E cada etapa tem sua data e hora final prevista. Então, caso alguma etapa, alguma dessas tarefas do plano de ação fique em atraso, o sistema alerta para o usuário responsável e também permite tranquilamente criar um relatório dessas tarefas que estão em atraso. Então, a resposta é sim. Bem legal. E já auxilia, né, o monitor nessa parte de atender ao CIF, né? Caso a empresa tenha alguma demanda e precise fazer aí um ajuste nos seus processos, né? Como você falou, o passo a passo do que vai precisar ser feito, né? E já pode ser feito dentro do próprio sistema. Sim, como o controle de versões, né, das planilhas, né? Então, caso uma planilha de um programa de autocontrole ela tem uma evolução de itens, novas perguntas, novos requisitos, né? Ou novos padrões de conformidade. Tudo isso, o sistema guarda a versão antiga da planilha
e todo o histórico de registros. E aí o pessoal da supervisão cria uma versão 2, 3, 4 e 5, né, com a data de revisão, e o sistema passa a interpretar a nova versão da planilha a partir da data limite. E o monitor recebe, quando ele faz o login, a planilha atualizada também. O sistema também se atualiza sozinho no tablet do monitor. Então, realmente, ele é um sistema de baixo custo. Ele é um sistema feito para trabalhar fácil e realmente trazer um benefício bem interessante para a área da qualidade e para a empresa como um todo. Legal. Aproveitando o que você falou, né, de versões das planilhas, existe alguém, né, que, não sei, teria ali um usuário que seria, né, autorizado a fazer essas alterações nas planilhas? Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente como isso é feito? Ótima pergunta, Amanda, que essa é bem importante, a questão de segurança, né, de acesso aos dados. Então, o sistema ele tem um cadastro de usuários, em que o gestor da empresa, né, aquele super usuário, às vezes da TI, às vezes da própria área da qualidade, que vai cadastrar os demais usuários da empresa e dizer para o sistema que cada usuário, que o Pedro, José, a Maria, o Roberto, vão poder fazer dentro do sistema, que são os direitos de acesso. Então, os direitos de acesso são a nível de empresa, se o grupo empresarial tem várias filiais, são a nível de planilha dos programas de autocontrole, a nível de que relatórios pode tirar, que cadastros ele pode fazer, que funções ele pode executar no sistema, se ele pode criar uma agenda ou não pode, se ele pode cadastrar um novo programa de autocontrole ou revisar ou não pode, se ele pode assinar um monitoramento, entendeu? Se ele pode consultar os dados. Então, tudo isso fica na mão do usuário-chave da empresa, que vai liberar ou restringir o acesso conforme o perfil de cada usuário. Bacana. Porque eu acho que essa é uma preocupação também, né? Tanto do órgão fiscalizador como da própria empresa. Essa questão da segurança, né? Eu acho que é o que mais preocupa quando a gente pensa num sistema, né, informatizado, essa questão da segurança. Perfeitamente. Mais uma pergunta aqui que mandaram. Gostaria de um breve comentário de como funcionaria uma rastreabilidade e recall dentro do sistema. Você pode comentar um pouco sobre isso? Quando você fala de rastreabilidade, e essa é a minha especialidade, né, de fábrica para indústria frigorífica, laticínio, de alimentos, né, muitas coisas da rastreabilidade deveriam estar dentro do próprio sistema ERP, né, o sistema de chão de fábrica. Então, por exemplo, numa indústria frigorífica, a gente tem dentro do nosso sistema todo o controle, desde a recepção dos animais vivos, todo o processo de antemortem, né, o abate, visceração e todo o processo, a gente tem isso controlado dentro do nosso próprio ERP. No EasyPack, a empresa pode também fazer seus controles, certo? Usando um campo que a gente chama de rastreabilidade. Então, nesses registros que se faz nas planilhas, vocês podem criar um campo lá chamado rastreabilidade, que pode ser a data de abate e lote, por exemplo, pode ser um lote de matéria-prima, e depende de qual é a aplicação, qual é a fábrica, né, qual é o segmento. E aí poderíamos criar um relatório, né, baseado nas planilhas criadas dessa empresa, que faria pesquisa por aquele campo-chave e traria todos os registros inerentes àquele lote ou àquela rastreabilidade. Então é assim que funcionaria. Bacana. A Dayana está perguntando sobre o PAC de manutenção, né? Eu consigo enviar um relatório sobre as pendências de manutenção e estipular prazos? E é possível esse departamento responder às ações corretivas ou preventivas? Você pode criar uma planilha de manutenção corretiva, certo? E a partir da não conformidade que foi detectada, né?
gerar justamente um plano de ação, né? Como eu já comentei anteriormente, com as tarefas e aos setores responsáveis. E cada setor, conforme for executando a sua parte, vai registrando no sistema. Então, existe sim um controle nesse nível. Já uma manutenção preventiva, né? O que vai acontecer? Existem toda uma complexidade no sistema de manutenção que não está dentro do EasyPack. O EasyPack não tem essa responsabilidade, essa pretensão de ser um sistema de manutenção industrial, vamos dizer assim, né? Mas o controle das tarefas, sim, pode ser realizado dentro dele. Que bacana. Estou vendo aqui, acho que não mandaram mais nenhuma pergunta por agora. Você quer falar mais alguma coisa, Roberto, sobre o sistema? Alguma coisa mais que você acha importante, que a gente deixou de falar? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, Amanda. Foi um prazer estar contigo. É muito bom a gente sempre conhecer pessoas e ver quanto avançou essa área da qualidade no Brasil. Profissionais como você, capacitados, estudando, né, se graduando, especializando. E eu vejo isso no Brasil todo e eu fico muito contente, porque mostra quanto o nosso país está evoluindo, né? E eu sou um entusiasta da nossa indústria frigorífica, laticínio, indústria de alimentos. Me dediquei, né? Dediquei a minha empresa a esse setor e sou apaixonado mesmo por isso. E o EasyPack é mais um produto que a gente colocou no mercado, focado nesse segmento, mais um entre o nosso portfólio, que visa somar, ser uma ferramenta de auxílio nessa tarefa árdua aí do dia a dia. Mas o EasyPack não é um software que roda apenas com ataque. Ao contrário, ele é um produto dentro de uma nova política que a gente tem de criar produtos periféricos a qualquer sistema ERP. Então o EasyPack ele funciona com qualquer sistema. Não tem necessidade de ter o sistema ERP da TAC, sistema de chão de fábrica da TAC. Não. Inclusive, eu tenho vários clientes que usam o EasyPack que nem sabem que a gente tem sistema de frigorífico. Então, esse é um ponto importante para o pessoal que está assistindo a live, né? E caso queira colocar nas suas empresas e já tenha um sistema consolidado na parte administrativa, fábrica, não tem problema. A gente consegue atender certinho. E deixar os canais abertos, né? Da nossa área comercial, nosso site, www.atak.com.br ou www.easypack.com.br e faça um contato com o nosso time comercial. Vai ser um prazer atender, esclarecer mais dúvidas, mandar mais demonstrações, exemplos, vídeos, né, para vocês poderem. O Altamir falou aqui, né, se já tem implantação e funcionamento em unidades frigoríficas? Sim, nós já temos, por exemplo, o Rivelli Alimentos, que é um exportador de aves, Barra Mansa, um grande exportador de bovinos, e várias outras empresas aí, muitas empresas que já estão com o sistema rodando há vários anos. Então o sistema ele já é bem maduro, e embora a legislação permitiu agora 100% o uso, né, de forma até mais tranquila para utilizar, a gente já vem aí desde 2018 com o primeiro projeto autorizado pelo CIF, né, em abril de 2018. Então já é uma boa caminhada aí que nós temos, o produto está bem maduro já. Bacana. Roberto, eu queria te agradecer, né, por ter... Nossa live vai encerrar em 30 segundos. Né? Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite e quero me colocar à disposição para o que precisar. E obrigada, é isso. Com certeza, a gente conta com vocês como parceiros e as portas da ATAC estão abertas para você. Obrigado pela oportunidade, Obrigada, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.